E aí galera, beleza? Turma do Pro, como é que tá? Estamos aí todos nessa missão nova, nesse enfrentamento bem diferente aí para nossa humanidade, não é? Bom, Igor Peixe, professor de Geografia, não é, das turmas Dalton, Pastel e Bó, aqui falando para vocês. Não sei da possibilidade, acho que é possível esse vídeo chegar aí às demais turmas, tá certo? Estou fazendo agora alguns vídeos, tenho pelo menos 7 aqui já engatilhados para vocês, especialmente aí para a turma Dalton, Pastel e Bó, sobre população, para que a gente se mantenha, não é, fazendo aí os estudos, indicando aí as atividades, tá? Tenho demorado um pouco porque estava com essas novas atribuições também no trabalho, fazendo essas videoaulas para mandar, fazendo as atividades, dando esse suporte aí, né? Enquanto essas férias não chegaram, nós professores estamos de férias compulsórias, provavelmente pelo mês de abril todo. E agora que as demandas terminaram, fica mais tranquilo. E eu vou refazer alguns caminhos, tá certo? Peço licença, peço perdão se alguns caminhos já tiverem sido debatidos e bastante debatidos aí pelos professores, mas tentando fazer uma análise geográfica de tudo isso no menor tempo possível. Né? Mas se os vídeos saírem grandes, não percam, não é, essa fé e essa vontade, dá uma pausa, assiste, principalmente os vídeos que forem específicos de geografia sobre nosso assunto população, tranquilo? Vamos nessa. Bom, e aí o primeiro, talvez o que mais se tenha escutado falar, não é como surgiu aí o coronavírus. Tá? Todo mundo tem uma noção bem clara de como ele surgiu, de como ele apareceu, não é, na nossa sociedade. A gente sabe que ele surgiu na China, mas uma das grandes perguntas, eu vou até debater isso no vídeo mais à frente, de tanta questão que tem, tantos porquês, tanta transversalidade nesses assuntos. Pode aí o coronavírus ter sido criado em laboratório? Não. Definitivamente não. Esse vírus não pode ter sido criado pela China para alterar condições econômicas, para se tornar a nova potência desse mundo multipolar. Isso aí é a história da carochinha, isso é impossível. Vê, o SARS-CoV-2, não é? Segundo a Nature Medicine, então eu não estou vendo isso aí de site qualquer, estou trazendo isso aí de uma das mais respeitadas revistas de publicação médica do planeta, não é? Eles afirmam categoricamente que não pode ter sido produzido em laboratório. Vamos aos porquês, não é? Essa imagem aí do coronavírus, não é? Com tratamento gráfico, o tamanho dele é menor do que micrômetros, certo? Ele está quase do tamanho de partículas atômicas, então está menor do que o comprimento de luz. E aí por isso que a gente vê hora vermelho, laranja, amarelo, verde, cada editora, cada editorial faz o seu aí com sua cor para dar o seu apelo significativo. Então nesse caso aí, comum, também publicado na Nature, né? Esse vermelhinho. Enfim, e aí, o que se descobre? Essas proteínazinhas spike, né, que ele tem, como se fossem espinhos. Ele parece, né, quando viram de microscópio a primeira vez na década de 60, lembraram aí com que ele tinha uma forma de uma coroa, por isso o nome dele de corona. E aí esses espinhos, a função dele é agarrar e penetrar nas paredes humanas e animais. Isso é meio comum a bastante vírus, o professor de biologia pode tratar isso com vocês, deve ter tratado tranquilamente. Não é? E aí, como é que ele evoluiu para atingir principalmente uma proteína chamada ACE2, que está presente sobretudo na nossa boca e no nosso nariz? Essa é a condição que categoricamente se afirma que ele não pode ter sido produzido em laboratório, não é? Essa forma eficaz que ele tem de nos infectar através de atacando essa proteína é que fez os pesquisadores concluírem que ele é um resultado de seleção natural. Por quê? Bom, se ele tivesse sido feito em laboratório, não é, os criadores teriam utilizado o genoma de um vírus patogênico conhecido. Então, quando pegaram todo o DNA, fizeram todo o genoma desse vírus, perceberam que ele era novo. Se for para ser criado em laboratório, o que é impossível, até hoje ninguém conseguiu criar um vírus novo em laboratório, e sim adaptar alguns existentes. Então, por exemplo, se pegasse um vírus da SARS, não é que é um coronavírus também, não é o da MERS,
síndrome respiratória do Oriente Médio, não é? Então, a gente teria traços desse genoma e as modificações feitas em laboratório. Aí sim poderia-se dizer que tinha sido feito em laboratório, mas não. O genoma é bem diferente dos outros tipos de coronavírus, não é? Como o SARS, o MERS, entre outros. E ao mesmo tempo é semelhante a alguns vírus encontrados em morcegos e pangolins. Então, leva a crer que houve sim uma seleção natural, não é, desse vírus para que ele acabasse infectando humanos. E aí, como ele chega nos humanos, não é? Tem duas vertentes bem aceitas para isso aí, que são bem aceitas até para outros, né, tipos de vírus. A primeira, né, que houve uma seleção natural dentro do hospedeiro animal e depois houve aí a chegada aos humanos já com a sua capacidade infecciosa. O que é muito comum, isso foi muito comum nos trópicos, é muito comum em muitas partes do mundo. Depois a gente conversa direitinho por quê. E aí, o próprio SARS e o MERS no passado, um passado não tão distante, né, nesses casos, eles evoluíram dessa forma. A própria gripe do frango, não é, a gripe suína. Não estou tratando eles aqui porque o SARS e o MERS são coronavírus, né, então são bem próximos do que a gente tem. E aí, o exemplo, né, trazido, hipotético, é que o morcego seria o hospedeiro definitivo, né, então seria aquele que abrigaria a forma, digamos assim, espontânea do vírus. Os pangolins ou os outros animais, não é, seriam os hospedeiros intermediários. E aí, os humanos, pela ingestão de carne, muito provavelmente, ou por outros fatores, acabaram contraindo o vírus, não é? E aí passando de um para o outro. Outra teoria aceita é que passou do animal para o humano. É um processo normal de adaptação, de evolução, de saltação aí desse vírus, mas se tornou patogênico no homem, não sendo patogênico no animal e se tornando patogênico no homem, não é? E a sua capacidade de transmissão de humano para humano tenha se desenvolvido aí um pouco antes da pandemia, não é, começar ainda no corpo dos primeiros infectados. Então ele se torna patogênico e vai sendo transmitido de pessoa para pessoa. São hipóteses. E aí, qual dessas hipóteses é a correta? Infelizmente, a gente não sabe, né? Não sabemos ainda qual hipótese aí é correta. A primeira hipótese seria uma hipótese bem prejudicial e que já aconteceu várias vezes no passado, não é? Desde a peste bubônica. Então, depois a gente também vai falar nessa ordenzinha de vídeos aí, temos vários, não é? O vírus, se o vírus tivesse a capacidade de evoluir de animais, não é? As chances de a gente ter outros surtos e epidemias são muito grandes, como já ocorreram aí com muitas epidemias. Então, a gente não sabe, mas basicamente aqui é mais aceita. Tranquilo? Então, precisamos nos adaptar a essas condições. E, já fazendo a transição aqui para a próxima pílula, o próximo vídeo, não é? Por que a China tem originado parte dessas epidemias? Então, depois eu volto aí para tratar com vocês por que tem tanta epidemia surgindo na China. Tá bom? Valeu, galera. Abração. Até o próximo vídeo.